Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos, ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que retornem, que se inscrevam e dê o like, né? Para cooperar com o nosso canal. Esse canal não é meu, é nosso. Na verdade, é um trabalho nosso, de grupo, né? Vocês fazem parte desse trabalho, claro. E quero informar vocês que estão chegando pela primeira vez aqui, que o nosso estudo e leitura se fazem de aproximadamente 30 minutos, ok? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Sendo assim, cada capítulo eu divido por partes, ok? Se o capítulo for muito longo, vão ter diversas partes, ok? E por que eu falo que é leitura e estudo? Porque eu dou minhas opiniões sobre aquilo que os espíritos nos falam, ok? Não quero dizer com isso que nas minhas opiniões, nas minhas acertações, eu esteja certo. Portanto, eu peço a vocês que não se incomodem em fazer o comentário de vocês, seja eles quais forem, concordando ou discordando. Eu, pessoalmente, terei um imenso prazer em responder a cada um de vocês. Ok? Então vamos lá, minha gente. Nos encontramos na pergunta 976. Estamos no livro 4º, capítulo 2º. Livro 4º, capítulo 2º. E a pergunta é de número 976. Ok? Então vamos lá. Pergunta: a visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? Em que se torna sua felicidade se é perturbada? Para vocês que estão chegando pela primeira vez aqui, Kardec, nesse capítulo, estamos falando sobre a perturbação do espírito, a felicidade do espírito, né? E os aborrecimentos, né? Que nós, quando saímos do corpo, levamos daqui. O que nos afeta na vida espiritual, a felicidade dos espíritos. Então, quando ele faz essa pergunta aqui, ele está perguntando se a visão dos espíritos que sofrem, né? A visão dos espíritos puros, vendo os espíritos que sofrem, ok? Não é para esses espíritos puros, ou seja, bons, uma causa de aflição, eles não ficam aflitos por ver os outros espíritos sofrerem? Resposta: não é uma aflição, posto que sabem que o mal terá um fim. Eles ajudam os outros a progredirem e estendem-lhes a mão. Essa é sua ocupação e um prazer quando tem êxito. Quer dizer, não fica aborrecido de ver o nosso sofrimento, ok? Eles adoram nos ajudar. É isso. Que para eles não deixa de ser uma missão, ok? Pergunta: isso se concebe da parte dos espíritos estranhos, quer dizer, que não tem afinidade, né, com esse espírito que está sofrendo, ou indiferente. Mas a visão dos pesares e dos sofrimentos daqueles que amaram sobre a terra não perturba a sua felicidade? Quer dizer, se esse espírito está evoluído, né? E vê um espírito amigo dele, que foi parente dele, alguma coisa, lá embaixo, será que não perturba a felicidade desse espírito? Resposta: se não vissem seus sofrimentos, é que vos seriam estranhos depois da morte. Então, começa logo por aí. Se o espírito está vendo o sofrimento do outro, primeiro já não é estranho. Certo? Se ele vê o sofrimento, então ele não é estranho. Já respondeu para Kardec isso. Não existe espírito estranho protegendo o espírito estranho. Isso não existe. E ele continua falando: ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram vossas aflições sob um outro ponto de vista, pois sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso adiantamento, se os suportais
com resignação. Eles se afligem, pois, mas com a falta de coragem que vos afetam. Não vos afetam, não, desculpe. Que vos retarda do que com os sofrimentos em si mesmo, que não são senão passageiros. Quer dizer, quando nós aqui encarnados, né, só passamos por dificuldade, isso acaba, nós não sabemos lidar e acabamos piorando as coisas, porque geralmente fazemos isso. Aí eles ficam mais preocupados, claro, porque retarda a nossa evolução. Mas o sofrimento não é? Para eles é até, tipo assim, eles compreendem que é uma necessidade para nós evoluirmos. Pergunta 977. Os espíritos, não podendo se esconder reciprocamente seus pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, seguir-se-ia que, ocupado, está na presença perpétua de sua vítima, geralmente, hein? Vamos ver o que eles falam. Isso não pode ser de outro modo, tá vendo? O bom senso diz, né? Você está devendo, vai ficar sempre de cara a cara com o outro. Pergunta. Essa divulgação de todos os nossos atos repreensíveis e a presença perpétua daqueles que lhe foram as vítimas são um castigo para o culpado? Não digo um castigo, mas para ele aprender a deixar de fazer besteira. Vamos ver a resposta. Modo que pensa, mas somente até que ele tenha expiado suas faltas, seja como espírito, seja como homem, nas novas existências corporais. Quer dizer, segundo esse espírito, vai ficar envergonhado lá do outro lado. Eu sinceramente acho que é um erro essa ideia. Porque se eu cometi estou devendo, não é mais fácil eu reconhecer e chegar pro cara, meu irmão, tá com raiva de mim, vai ficar. Só porque eu errei. Vou tentar acertar. E aí? O que eu posso fazer? Tu quer que eu chore aqui? O que tu quer que eu faça? Vamos ser realistas? Tem que ficar fugindo com vergonha, né? Desse jeito, né? De ficar com medo de estar com o cara e ficar fugindo. Por quê? Me explica. Não é verdade? Ele vai sofrer por causa disso. Vai ficar com vergonha, correndo, sofrendo, com medo de ver, de cruzar. Meu amigo, tu não foi homem para fazer a cagada? Desculpe o termo aí. Nós não somos homens, que eu quero falar. Não somos fortes para fazer besteira. Ser forte também vai pedir desculpa e fazer o certo, minha gente. É por aí. É assim que temos que agir. Mas vamos lá. E ele continua explicando aqui. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando a descoberto, o bem e o mal que fizemos serão igualmente conhecidos. É em vão que aquele que fez o mal queira escapar da visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante até que tenha expiado seus erros. Enquanto que o homem de bem, ao contrário, eu quero saber onde vou encontrar esse homem de bem. O homem de bem não vai passar por isso, eu só quero saber. Se eu pudesse estar com esse espírito e falar, meu irmão, me mostra o homem de bem. Tem aqui, tem 10, tá bom, os outros, que a maioria que não é nada de bem. Só quero saber onde existe esse homem de bem. Ele fala aqui, ao contrário, o homem de bem, né, não encontrará por toda parte senão olhares amigos e benevolentes. Então ninguém vai ter essa condição do outro lado, minha gente. Só queria saber quem são os homens de bem. Nesse sentido, porque eu quero saber quem não cometa erros. Só isso. Quando algum espírito chegar aqui e falar, esse aqui não cometeu erro nenhum. Eu quero ver quem. Só queria saber quem. Pois é, né? E ele continua falando, para o mal. É por isso que eu falo que o mundo, até dentro da doutrina espírita, porque quem está falando aqui são espíritos. Vocês estão pensando que quem está trazendo essa informação é Deus, é Jesus? É espírito lá do grau elevado? Não, ele está ali igual a gente, minha gente. É a opinião dele. Vocês estão entendendo? É por isso que eu falo
que Jesus veio para acabar com as religiões. Não conseguiu, coitado. Não conseguiu. Não conseguiu. Por quê? O mundo em si, quando eu falo mundo, eu falo as pessoas que ganham, exploram o seu semelhante. Isso que eu, quando eu falo mundo. Ok? Eu fiz um shotzinho aí falando sobre o pecado. Né? Mas o mundo em si, ou seja, esses poderosos, querem que todos nós sejamos pecadores. Que a gente, né, acredite nisso. Somos todos pecadores. Todo mundo. Sabe por quê? Porque a religião ganha dinheiro às nossas custas. Porque você sendo pecador, tu vai na igreja, vai numa religião pedir ajuda. Porque você não quer ser pecador. Você não quer ir para o inferno, coitadinho de você. Se você deixar de ser pecador, você não vai sustentar mais esses caras. Então você tem que ser pecador a vida toda para sustentar a igreja, para sustentar religiões, sustentar o padre, sustentar o pastor, sustentar a família dele, sustentar essa ganância toda que a religião tem sobre os seres humanos. Infelizmente, Jesus veio aqui e falou uma coisa, mas ninguém entendeu. Quando ele falou que não adianta procurar Deus aqui a colar, que não vai encontrar dentro de você. Então não precisa de religião, não precisa de nada. Precisa que a gente mude nosso comportamento para melhor. O resto deixa na mão de Deus, é problema de Deus, não é nosso, gente. Certo? Mas não. O mundo quer que nós acreditemos que somos todos pecadores. Está aqui dizendo, homem de bem. Só que ele vai perguntar assim, mostra um homem de bem. Eu quero, quando se fala do homem de bem, vamos parar para pensar, gente. Nós não podemos ser fanáticos. O homem de bem é aquele que não teve um ato errado. Me apresente um, sem contar Jesus, claro. Me mostre um homem de bem, que chegou do outro lado e foi recebido lá com abraços, carinhos, olhares amigos, benevolentes. Me mostre um homem de bem, cara. Que não tenha sido grosso no momento, que não tenha sido displicente, que não tenha desejado um momento de raiva, de ódio com alguém, que não tenha um pouquinho de vaidade, que não tenha um pouquinho de egoísmo, de orgulho, e etc. Então, me mostre esse homem de bem. Só queria ver. Porra, se não existe, então o Espírito podia falar, todo mundo está ferrado. Por que está ferrado? Porque somos aprendizes. É disso que eu falo, a religião tem que nos botar para baixo para que a gente fique sustentando, né, o luxo. E esses caras que são aí donos dessas igrejas, padre, papa, por aí vai, os pastores vão desencarnar. Eles estão pensando que vão ver para sempre. Nem nós vamos, nem eles. Aí quando a gente vê em certa parte do nosso planeta crianças miseráveis, passando fome, aleijada, mutilada, que já nasceu de deficiência física, Deus castigou. Não, também Deus não castigou. É aquele espírito que usou mal a sua posição social, que ele deveria fazer para o bem, usou mal, explorou todo mundo. Agora ele pede para vir numa situação para evoluir. E pede para vir sobre aquela condição miserável que a gente tanto tem dó e piedade. E tem que ter dó e piedade, lógico que ele é nosso irmão. Mas nós temos que, não é porque é nosso irmão que ele seja assim, sim, não, não. Cometeu erro, cometeu erro. Eu vou deixar de ajudar ele porque ele cometeu erro? Lógico que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, meus irmãos, vamos sair dessa ideia que somos pecadores. Somos aprendizes. E como todo aprendiz comete seus erros. Nós acertamos e erramos. Erramos mais do que acertamos. Mas por quê? Porque a gente é muito mal. Não somos muito mal. Não acredite nisso. Somos muito infantis, é diferente. Somos mais ignorantes, infantis, do que inteligentes e adultos, moralmente falando. Por isso que erramos tanto. Mas o cara que comete esses assassinatos brabo, ele é mau. Ele não é mau. Meu Deus do céu, ele não é mau, ele é ignorante. Mais do que a gente. Mas não é mau. Ele está na fase dele evolutiva. Ora, se Deus deixou, por que deixou? Deixou que esse cara viesse ao mundo para causar vítimas? Não! Ninguém é vítima de ninguém, nós somos vítimas de nós mesmos. Já falei isso várias vezes. E vou tocar muito nesse assunto que eu vou fazer um tema sobre o mundo e o pecado. Ok? Então ele fala aqui, né? Que o homem de bem vai chegar lá, vai chegar uma porção de gente, a pressão dele, amigos, etc. Ao contrário, para o mal, não há mau tormento sobre a terra
que a presença de suas vítimas, e por isso ele as evita sem cessar, fica fugindo. Que será quando a ilusão das paixões estando dissipada, ele compreendeu o mal que fez, quando ele entender isso, né? Vendo seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada, e não podendo se subtrair à sua visão. Claro. Então não é muito mais fácil, gente, nós, no momento agora, reconhecer que somos aprendizes, somos falhos, somos necessitados de auxílio, de ajuda, precisamos aprender, precisamos dominar as coisas erradas dentro da gente, e assim os outros também são como nós. Então não temos direito de julgar nem condenar ninguém. Certas coisas que Jesus disse, algumas coisas que morais, que falaram tanta coisa que Jesus disse que eu não acredito, mas algumas coisas morais têm lógica. Não julgar para não ser julgado, lógico. Fazer o melhor que pudermos fazer, ok? Ninguém aqui é pecador não, gente. Nós somos aprendizes. Eu vou bater nessa tecla até terminar esse livro, quando começar o Evangelho também, para ver se a gente, sabe, grava isso e repassa, gente. Pelo amor de Deus, repasse para os conhecidos de vocês. Nós não somos pecadores, nós somos aprendizes. Certo? E ele continua aqui. Enquanto a alma do homem perverso está atormentada pela vergonha, pelo desgosto e pelo remorso, a do justo goza de uma serenidade perfeita. Eu só queria ver o justo, queria ver esse cara e confirmar que ele teve uma vida toda plena de caridade. Ok? Então não vou concordar com esse irmão, porque não existe esse justo aqui. Tá? Enquanto a alma do homem perverso, não existe homem perverso, existe homem ignorante. E essa atormentação que o Espírito fala, está atormentado por falta de conhecimento e de assumir a responsabilidade. Porque aqui ele está falando, olha, enquanto ele fica fugindo a ilusão da hipocrisia, deixa de ser hipócrita, assume. Ah, estou te devendo? Não atravessa para o outro lado da rua não, quando você está devendo a alguém que te pegou alguma coisa emprestada, um dinheiro. Quando a pessoa vir, não, por que tu atravessa para o outro lado da rua? Continua a tua calçada. O cara vai te cobrar, pô, meu irmão, estava me devendo. Eu estou te devendo. Não tive condição de pagar. Pensei que fosse poder e não posso. Amor, eu pago. Mas quando você falar o dia que vai pagar, cumpre com a sua parte. Não seja 7-1. Porque se você não for 7-1, você não é hipócrita. Deu para entender? Então, se você vê as pessoas com quem você cometeu o erro e fala, cara, eu vou fazer o possível para consertar. Deixa de ser, você não tente enganar, ser hipócrita. Seja sincero. Ok? Então, vamos lá. Pergunta 978. A lembrança das faltas que a alma pôde cometer quando era imperfeito, né, que somos todos nós, só 99,99% da população humana, não perturba sua felicidade, mesmo depois que ela está depurada? Aí não, né? Porra, pelo amor de Deus, também o cara faz mais perguntas. Por exemplo, eu era do primário, não sabia que eu era 2 mais 2, aprendi. Agora, que eu já aprendi, vai ser motivo de perturbação minha, saber que naquela época eu não sabia. Porra, se naquela época eu não sabia que 2 mais 2 era 4, porque eu não estava estudando, estava aprendendo. Qual o problema? Hoje eu já sei. Hoje eu já sei, quando me perguntar 2 mais 2, eu não vou falar que é 5, nem 6, nem 7. Vou falar que é 4. Então não é motivo nenhum de perturbação, claro. Aí o cara se forma médico, vai ter perturbação. Ah, lá no ginásio, no 2º grau, eu não sabia isso, e não sei o quê, que vergonha. Não tem vergonha, já passou, já foi. Não sabia, agora sabe. Então não é motivo de perturbação, né? Nem vai perturbar a sua felicidade. Vamos ver a resposta aqui. Caramba, eu estou dando a resposta sem saber o que os irmãos falaram. Vamos lá. Para a alma que está enlameada, sim, claro, para quem não evolui, né? Mas não foi essa a pergunta. Não foi essa a pergunta. As provas que resta suportar para rematar sua purificação, né? Não são para uma apreensão penosa que perturba a sua felicidade. Pô, as que resta suportar
Não foi essa pergunta que eu li, não. Estou confundindo ali. Tá aqui, nada disso. A lembrança. Aí vai falar aqui. A lembrança das faltas. Foi aquilo que eu acabei de comentar. Vamos ver a resposta. Não, porque aquilo que eu falei, resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas das quais se submeteu com esse fim. Ele já passou, cara. Como é que vai perturbar ele? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, pergunta 979. As provas que restam, agora sim, a suportar para rematar sua purificação não são para a alma uma apreensão penosa que perturba a sua felicidade? Bem, nesse caso sim. Tem a prova que eu vou passar, eu vou estar apreensivo. É que nem você fazer a prova vestibular. Não vai ficar apreensivo? Pô, será que eu vou passar? Será que eu vou tirar boas notas? Lógico. Mas isso não é felicidade, a apreensão é outra coisa. Vamos ver a resposta. Para a alma que está ainda enlameada, sim, claro, está preocupada. É por isso que ela não pôde gozar de uma felicidade perfeita, senão quando esteja purificada. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhe restam a suportar, nada tem de penoso. Bem, aí depende do grau desse irmão, né? Quando está bem lá em cima, quase perto de Deus, aí sim. Mas antes eu acho que, de qualquer forma, não digo penoso, mas apreensivo é. Vamos lá, ele conclui. A alma que alcançou certo grau de pureza já goza a felicidade. Nós também gozamos a felicidade aqui. Eu não entendo porque as pessoas querem botar nós seres humanos como infelizes. Sabe? A nossa felicidade é relativa. A felicidade dos espíritos que estão acima da gente superiores, de outro mundo mais elevado, também é relativa. O espírito só consegue a felicidade plena, sublime, divina, quando ele está no último grau, quando ele é um espírito puro. Né? Já que queremos denominar a felicidade pura, quando vai um espírito puro. Até então ele vai ter felicidade pura. Ele não fica apreendido aqui, apreensivo quando fala lá em cima. Não respondeu isso? Que os espíritos que nos protegem ficam apreensivos quando nós fracassamos? Então eles também não são felizes. Não tem felicidade plena? Claro que não, né? Pois é. Eu não concordo com o que ele está falando aqui. Eu vou continuar a falar o que ele está falando. Vamos lá. A alma que alcançou certo grau de pureza já goza a felicidade. Bem, a felicidade plena nem nós temos, nem eles têm. Agora, uma certa felicidade eles têm, do mesmo jeito que nós temos uma certa felicidade, ok? Um sentimento de doce satisfação a penetra e ela é feliz por tudo aquilo que vê, por tudo que a cerca. O véu se levanta para ela sobre os mistérios e as maravilhas da criação. E as perfeições divinas lhe aparecem em todo o seu esplendor. Então, meu amigo, nesse caso aqui é espírito puro. Para ter a compreensão de Deus, de entender as coisas divinas, só sendo espírito puro. Do contrário, não tem como. Por isso que eu estou falando, a felicidade existe. Ninguém nasceu no planeta Terra para ser infeliz. Nascemos para aprender e sermos felizes, sim. Lógico. Dentro da possibilidade de cada um de nós. Ora, bolas. Tem gente que não é feliz de assistir uma partida de futebol, quem gosta de ver jogo. Outro não é feliz assistindo basquete, por aí vai. Não é felicidade? É lógico que é felicidade. Agora, viver 24 horas feliz só se a pessoa for maluca, um retardado mental. Até os espíritos superiores a nós, que vivem num planeta de regeneração, não vivem 24 horas por dia felizes, sorrindo que nem um débil mental. Eles têm as preocupações dele. Se tem preocupação, não pode dizer que ele é feliz 100% 24 horas. Não é verdade? Então vamos lá. Pergunta 980. O laço simpático que une os espíritos da mesma ordem é para eles uma fonte de felicidade? Não é uma fonte de felicidade, é um tipo de felicidade. Vamos ver a resposta. A união dos espíritos que simpatizam para o bem é para eles uma das maiores alegrias. Alegrias, não é felicidade. Porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual famílias com o mesmo sentimento. E é nisso que consiste a felicidade espiritual. Como no teu mundo, vos agrupais em categorias, está vendo? E sentis um certo prazer quando vos reunis. Claro, que nem eu falei do futebol, né?
Tu vai assistir um jogo de futebol, tu gosta, todo mundo que é do teu time está feliz por estar junto. Ora, ele continua. A afeição pura e sincera que experimentam e da qual eles são o objeto é uma fonte de felicidade, porque lá não há falsos amigos, nem hipócritas, como aqui na Terra, né? O homem sente as premissas dessa felicidade sobre a Terra, quando encontra almas com as quais pode se confundir numa união pura e santa. Se unir. Não, peraí. Encontra almas com as quais pode se confundir numa união pura e santa. Em uma vida mais depurada, essa alegria será inefável e sem limite, porque não reencontrará senão almas simpáticas, que o egoísmo não arrefece, porque tudo é amor na natureza. É o egoísmo que o mata. Ok? 981. Há para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida teme a morte e aquele que a vê com indiferença e mesmo com alegria? Depende da evolução, né? A diferença pode ser muito grande, entretanto, frequentemente, ela se apaga diante das causas que dão esse temor ou esse desejo. Quer a tema, quer a deseje. Pode-se estar movido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem sobre o estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, é uma espécie de murmuração contra a providência e contra as provas que deve suportar. Então é mais ou menos isso, né, meus irmãos? Vamos, pergunta 982. É necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Claro que não, né? Dizer que o espiritismo é a coisa mais... que é o único caminho. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Se assim fosse, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduz, que a ele conduz. Então não é espiritismo, é só a pessoa fazer o bem. Ok? A crença no espiritismo ajuda a melhorar-se, fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite conhecer o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Ele desvia os atos que podem retardar a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade. Mas não diz que sem isso não se pode alcançá-la. Tá vendo? Então não é porque sem espiritismo não vai alcançar, não tem nada a ver. Certo? Então, o que vai ajudar a cada um de nós é o nosso jeito de agir para com os outros e para com nós mesmos, né? O que a gente pensa, o que a gente imagina, nossas ideias, nossos pensamentos, nossas atitudes. As nossas atitudes também incluem os nossos pensamentos, não deixam de ser atitudes, ok? Então, dominar os nossos sentimentos negativos, aprimorar os bons sentimentos e aumentar o amor que temos. A gente ama nosso pai, nossa mãe, nosso filho. Vamos aumentar esse amor para o vizinho, para o colega, para o patrão. Vamos aumentar esse amor, né, para aqueles que nos ajudam. E vamos aumentar esse amor para aqueles que, de alguma forma, se consideram nossos inimigos. Ok? É assim que devemos agir. Bem, meus irmãos, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que se inscrevam no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever e dar o like. Ok? É nosso canal, não é meu.
é meu e de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Na próxima nós vamos então para penas temporais, ok? Na pergunta 983. Tchau.